Jesus, amém. Podei-vos assentar. Irmãos, nós começamos a falar a respeito aqui de Jesus, Pai, Filho, Espírito Santo, que as pessoas, por não entenderem, às vezes separam, dizendo como três pessoas distintas, Nós lemos esses dias o que é que as pessoas creem, e ainda cada um com tarefas, papéis diferentes, operando de maneiras diferentes. Até para os irmãos, que eles dizem que o Pai é atribuído à criação, ao Filho a redenção e ao Espírito Santo a regeneração e a santificação. E até nós lemos alguns textos, falando que tudo aquilo que o Pai, Deus como Pai, falando, acabou se cumprindo tudo em Cristo, em Jesus. E nós gostaríamos de tratar algumas coisas sobre o Espírito Santo nessa noite, que às vezes é deixado como a terceira pessoa da Trindade, uma pessoa distinta, à parte, diferente, que é dito, inclusive no Evangelho de João, que se ele não fosse, Jesus não fosse, o Espírito Santo não viria. Então as pessoas dizem, olha, porque é outro que viria, e às vezes nós temos uma certa dificuldade, inclusive mostrando para os irmãos o porquê que nós cremos em um único Deus, que ele se manifestou de forma diferente, mas ele não é três pessoas, como as pessoas crerem por aí. É um único Deus mesmo, que ele manifestou de formas diferentes, mas continua sendo o mesmo Deus. E, inclusive, com base no livro de Efésios, que nós lemos nesses dias, no capítulo 4, dizendo que um só Deus, uma só fé, um só Senhor, um só batismo e só um Espírito. E até mencionar com os irmãos, olha, você só tem um Espírito. E Deus é Espírito, e o Espírito Santo é Espírito. Então nós teríamos dois Espíritos, um que seria o Pai e o outro que seria o Espírito Santo, que seria dois Espíritos. A respeito de Jesus, ele foi com o corpo glorificado, pode dizer que ele então não é o Espírito, mas nós teremos pelo menos dois Espíritos, E aí nós temos um outro problema, porque se Deus é Espírito e ele é Santo, ele é Espírito Santo também. Então nós temos o Espírito Santo e o Espírito Santo, que ficaria meio confuso, Mas nós estaremos lendo aqui nesta noite alguns textos, assim como nós fizemos em relação ao Pai e ao Filho, mostrando que se cumpre tudo em Cristo, E aqui nós lendo algumas coisas a respeito do Espírito também. O que é o Espírito? Porque nós entendemos que lá Jesus falando que se ele não fosse, o Espírito não voltaria, e nós vamos ler alguns textos nesse sentido aqui. Mas o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa à parte, distinta, como é credo, que eles creem que existe um único Deus que subsiste em três pessoas distintas. Inclusive, eles costumam dizer que assim, olha, o texto que está lá em Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor, E eles dizem, não, que lá o termo hebraico, como é que é mesmo? Errad, que errad significa unidade composta, porque é o mesmo texto usado também para casais. Então assim, olha, deixa o homem, seu pai e sua mãe se tornam um único, Então, mas é um casal, é um único casal, mas são duas pessoas, segundo ele. Mas a gente vê que são coisas que não dá muito certo, porque se nós pensarmos dessa forma, nós lemos ali alguns textos que Jesus, ou melhor, que Deus, como Pai, falou, e aí aconteceu através do Filho. Ora, aquilo que eu digo, embora eu e minha esposa sejamos um casal, somos duas pessoas mesmo, e aquilo que eu digo não é ela que está dizendo, Quando eu digo, sou eu que estou dizendo, quando ela está dizendo, é ela que está dizendo, e não pode dizer, não, mas é porque é uma unidade composta, Pode-se até usar de alguma maneira, mas não se encaixa, não bate com o que a Bíblia fala, e nós estaremos lendo alguns textos, especificamente hoje, a respeito do Espírito Santo, E aí, o primeiro texto que nós lemos aqui, talvez os irmãos de forma meio sem perceber, nós lemos aqui, poderia ter não percebido o que está por trás desse texto. Mas no livro de Atos, no capítulo 28, no versículo 25 a seguir que nós lemos, Paulo aqui falando, chegando em Roma ali como prisioneiro, ele diz assim, olha, Atos 28, 25, nós lemos 25, 26 e 27. O texto diz assim, e como ficaram discordes entre si, se despediram dizendo esta palavra, bem falou o Espírito Santo a vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Portanto, ou porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos,
para que nunca com os olhos veja, nem com os ouvidos ouça, nem com o coração entenda e se converta e eu os cure. Bom, o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está dizendo assim: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Aonde foi que está esse texto? Profeta Isaías, né? Porque falou pelo profeta Isaías, então tem que estar no profeta Isaías. Mas que nós vemos, irmãos, que tem algum probleminha, né? Porque assim, olha, os pais falou pelo Espírito Santo, mas nós vemos que o Espírito Santo, segundo o entendimento deles, ele faz parte da regeneração após a partida de Cristo, embora para uns deles entenda que ele já estava ali junto, porque é uma unidade composta. Mas aqui estou dizendo para os irmãos, olha, se eu estou dizendo o que eu disse, sou eu que estou dizendo, né? Não posso dizer, não, eu dizendo é a mesma coisa que a minha esposa dizendo. Às vezes ela nem sabe o que eu disse, porque eu estou falando. E aqui o texto, ele está dizendo assim, olha, bem falou o Espírito Santo. Quem falou? O Espírito Santo. Portanto, se ele é uma pessoa distinta, seria ele a terceira pessoa que estaria falando. Mas quando nós vamos para o texto de Isaías, para verificar o que diz o texto, nós vamos ler, está lá em Isaías capítulo 6, livro do profeta Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Mas nós vamos ler a partir do versículo 8. Bom, vamos ler o 5, depois a gente vê, só para a gente entender um pouco melhor o contexto. Na verdade, vamos voltar para o versículo 1, né? Capítulo 6, verso 1, depois a gente vai para o 5, depois a gente vai para o 8. Livro do profeta Isaías, né? O irmão fica doido ali, né? Ele põe o versículo, eu falo que já não é mais ele, já voltou, né? Livro do profeta Isaías, capítulo 6, no versículo 1, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Eu não vou ler os demais para a gente ganhar tempo aqui. Bom, quem que o profeta Isaías viu? O Senhor. Nesse contexto, quem que seria o Senhor? Deus, o Pai, né? No versículo 5, capítulo 6, versículo 5. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Muito bem. De quem que ele está falando? Quem que é o Senhor dos Exércitos? A gente pegar especialmente no Velho Testamento. Para os trinitários, porque acredita em três, vai dizer que é o Pai, porque o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Seis, que está lá, é o Senhor dos Exércitos, é o Senhor da Glória, é o Deus Todo-Poderoso, é o Pai que ele está dizendo. Bom, nesse contexto nós estamos vendo que Isaías viu o Senhor. E aqui, no versículo 8, a gente vai ler agora, versículo 8, 9 e 10. Os irmãos podem ler, por gentileza. A voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes e em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-se e a ser sarado. Bom, nós temos tudo aqui, talvez os irmãos já leu em Atos e talvez não vai perceber, mas se os irmãos fizerem uma comparação, em Atos 28, versículo 26 e 27, talvez alguma mudança de palavras, mas os irmãos vão perceber que o que está dizendo aqui, Isaías 6, 9 e 10, é exatamente o que está dito lá em Atos 28, 26. É a mesma coisa, diz assim: vai, diz a esse povo,
De ouvidos ouvireis, de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, de maneira nenhuma percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos veja, nem com os ouvidos ouça, nem de coração entenda, e se converta e eu os cure. Bom, por que eu estou relendo esse texto para os irmãos e mostrando? Porque lá em Atos 28, 25... Paulo estava dizendo que quem proferiu essas palavras foi o Espírito Santo. Os irmãos lembram do texto? Olha, Paulo disse que bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Bom, o problema é que quando nós vamos ver lá no profeta Isaías, quem foi que falou? O Senhor dos Exércitos. O Senhor quem falou. E aí a gente observa assim, olha, mas como assim? Quem falou? Foi o Espírito Santo, que é o Pai, ou foi o Pai ou foi o Espírito Santo que falou? Para nós, irmãos, vou dizer, não tem nenhum problema de nós entendermos isso, porque nós entendemos que Deus é Espírito, e Ele é Santo, então Deus é o Espírito Santo. E ainda que o apóstolo Paulo escreveu dizendo que esta profecia, dada pelo profeta Isaías, foi proferida pelo Espírito Santo, e nós entendemos que foi mesmo, ainda que nós voltamos lá para o profeta Isaías e vemos que quem falou foi o Senhor, foi Deus quem falou essas palavras. Então a gente observa aqui que esse texto, né, assim como nós lemos lá, falando que o Pai falou, mas se cumpre tudo no Filho, e o Pai acaba não fazendo nada, que se é que são três pessoas, e nós não cremos que seja três, mas só um Deus, e é mesmo, Ele se manifesta de forma diferente, mas que é só um único Deus mesmo, não tem nada de pessoas distintas, porque, como nós já colocamos para os irmãos, distinto é diferente, é separado, ele não pode ser igual. Por ele ser distinto, ele é único, né? Então, da mesma forma que nós pegar, cada pessoa é distinta. Por que cada pessoa é distinta? Porque cada pessoa é única. Ainda que seja parecida, ainda que sejam gêmeos idênticos, ainda assim, eles têm comportamentos diferentes, porque na aparência física até pode ser parecida, mas o comportamento deles vão ser diferente em alguns aspectos, porque são distintos. Então nós observamos aqui, não se trata de três pessoas, a Bíblia nunca falou de três pessoas distintas, não tem três pessoas distintas, tanto é que a gente vai fazendo outros textos, a gente vai pegar aqui para nós lermos, especialmente hoje, em relação ao Espírito Santo, mas nós vemos aqui que o apóstolo Paulo diz que quem falou foi o Espírito Santo. E aí nós lemos o texto de Isaías que o Senhor falou, que foi ali o rei que falou, está falando, referindo a Deus. E nós temos certeza porque Deus é Espírito, e lógico, entendemos que Deus é Espírito Santo, então não há contradição. Mas para quem acredita que são pessoas distintas, nós teremos um problema aqui, porque o apóstolo Paulo está dizendo que quem falou foi o Espírito Santo. E agora nós vamos para o texto e está falando que foi Deus que falou, né? O Senhor quem falou. E lógico, Efésios 4 também diz que só tem um Senhor. Então, se só tem um Senhor, quem que é esse Senhor, né? Nós vemos aqui que se trata da mesma pessoa. Então, a nossa ideia aqui é mostrar para os irmãos que Espírito Santo é o mesmo Deus. Não tem pessoa diferente, não é uma pessoa distinta. É o próprio Deus, continua sendo o próprio Deus, porque por isso o apóstolo Paulo disse, olha, o Espírito Santo falou. E nós lemos o texto assim, não, o Senhor falou. Mas o Senhor é Espírito. Ele é Espírito e Ele é Espírito Santo. Não é claro o texto? Eu falo para os irmãos, a gente precisa colocar um espelho para os irmãos ver o rosto dos irmãos, assim, né? Com a cara de interrogaçãozinha, assim, né? Então, mas a gente lendo aqui o texto. Eu quero ler ainda com os irmãos o livro de aos Romanos. Sim. Sim. É que os trinitários podem usar uma palavrinha aqui, né? Que no versículo ele fala assim, a quem enviarei e quem há de ir por nós. Por nós. Aí o que a gente falaria nessa questão? Então, olha, essas questões de como é que fala, de plural, a gente pode arrumar bastante coisa, mas quem que é? Há quem defenda que ele estava dizendo ali, por trinitário, para dizer, não, era nós porque era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, por isso que era nós. Poderia ser os anjos? Poderia. Quem que é o nós? Bom, não fica claro para nós quem que é nós. A Bíblia não deixa, igual a gente pega lá em Gênesis 1, 26. Olha, deu uma explicação do plural de majestade. Não, isso não pode ser. Mas eles colocam, atribuem que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, a Bíblia não diz que é.
E a gente precisa ver, a Bíblia precisa ser explicado pela Bíblia. Podemos até não entender todo o contexto, né, dos verbos gramaticais o tempo todo, mas veja que quem falou foi o Senhor, quem que vai por nós? Os anjos não podem fazer, então poderia estar falando com anjos, porque quando nós voltamos para o contexto, nós lermos aí, nós vamos ver que assim, o que ele viu? O Senhor assentado no alto sublime trono, o que mais que tinha ali? Ele viu a glória do Senhor. O que está acontecendo nesse capítulo 6, dos versículos anteriores? Eu fechei aqui, ó. Não tem aí serafins. O que mais que tem aí? Eu fechei aqui, deixa eu pegar de volta o texto. Isaías capítulo 6. Olha. Viu o Senhor assentado no alto do sublime trono, o seu séquito enchia o templo, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Até as pessoas assim, está vendo? Ele diz assim, Santo, 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 porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na Bíblia também não mostra, nós não conseguimos ver. E aí diz assim, e disse eu, vou perceber, porque eu vi o Senhor, mas um dos serafins voou para mim, dizendo, né, quem veio? Os serafins. Então, os irmãos, pode perceber que nesse contexto aí, existe o Senhor e existe também serafins. Agora, os serafins poderiam ir pregar o Evangelho? Não, né? Os anjos anelavam saber, gostaria, mas isso foi dado para nós como ser humano, né? Então a gente observa aqui, quem que vai por nós? Não vai ser os serafins, não vai ser o querubim, não vai ser o arcanjo, não vai ser nenhum deles, né? Então quem que vai por nós? E aí ele se coloca assim, olha, até porque quando nós vemos quem foi que purificou os lábios dele, nós vamos ver que ele fala que um dos serafins, ele vai, pega uma tocha, né? Uma tenaz, versículo 6, eu acho, né? Cadê? Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou meus lábios, sua iniquidade foi tirada e purificou o meu pecado. Depois disso, ouviu a voz do Senhor dizer, a quem enviarei? E quem irá por nós? Ele disse, envia-me a mim. Mas nós vemos o contexto, não tem aqui 2, 3, de forma nenhuma, e até porque mesmo que tivesse, a gente vai observar que quem falou? O Senhor. Mas Paulo diz que não, que foi o Espírito Santo. E mesmo que fosse 3, 2 estaria calado, 2 não falou nada, quem falou foi o Senhor, né? Então assim, olha, por que está nós? Ali havia querubins, ali, ou melhor, havia serafins que tocou. E agora quem que vai por nós, né? Nós quem? O Senhor, pelos serafins que estavam ali presentes. Então, que a gente pode colocar, mas olha, não dá para a gente acrescentar coisas ao texto, a gente precisa entender o texto pelo que está no texto, o que está no texto é isso, não tem nada diferente em relação a isso. Quem enviou também foi o Senhor, não foi outro, foi o próprio Senhor que enviou também, né? Livro de ficou claro, né? Acho. Livro de Romanos, capítulo 8, verso 9. Pedi para uma das irmãs ler para nós, bem forte, por gentileza. Aproveitar a irmã Tânia, que está mais lá atrás. Olha lá, aproveitar quem está de trás hoje, hein? Irmã Tânia vai ler para nós Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é. Mas a mesma coisa, olha que coisa interessante. Esse texto diz assim, que nós não estamos na carne, mas no Espírito. Até aqui tudo tranquilo, né? Porque falar, estamos no Espírito, que Espírito? Espírito Santo, até porque, como nós já falamos, em Efésios capítulo 4, fala que só tem um Espírito. E aí ele até diz assim, se é que o Espírito de Deus habita em vós, então quem que é o Espírito? O Espírito de Deus. Então que nós já temos também um segundo Espírito, porque tem o Espírito Santo e tem o Espírito de Deus. Mas ok, vamos lá. Então vocês estão no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aí nós continuamos a leitura. Aí o que acontece? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, qual o Espírito que precisa ter? O Espírito de Deus, o Espírito Santo ou o Espírito de Cristo? Então são 3 Espíritos.
Se são 3 pessoas, tem aqui 3 espíritos. Mas não tem 3 pessoas. Por quê? Deus é espírito. O Espírito Santo é espírito, o Espírito de Deus, evidentemente. Então, quando ele fala Espírito de Deus, está falando do Espírito Santo, como nós entendemos. Só que nós lendo aqui, diz assim, olha, o Espírito de Cristo. Qual que é o Espírito de Cristo? O Espírito Santo, que é o próprio Deus, que vem de Deus. Então, não tem aqui mais do que um Espírito, só tem um Espírito aqui, ainda que esteja, Romanos, né, Paulo está escrevendo na igreja de Romanos, está usando aqui espíritos que parecem ser diferentes, mas é o mesmo Espírito. Mas por que ele escreveu dessa forma? Porque ele conhece, ele sabia, não temos problema nenhum, o apóstolo Paulo não tinha nenhuma dificuldade de entender que só tinha um Deus, tanto é que ele escreveu lá em Efésios 4, falando a esse respeito, e ele diz que só tinha realmente um Espírito. E nós observamos também que, por outro lado, se a gente olhar como Cristo glorificado, e eles têm que estar à direita do Pai, e ele fala, não, mas ele não é espírito porque tem um corpo que foi um corpo glorificado, então não seria espírito. Mas aqui nós observamos, não, olha, só tem, mas vós não está na carne, mas no Espírito. Qual é o Espírito? Se o Espírito de Deus está habitando em vós. Então está falando do Espírito de Deus. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quantos espíritos nós enxergamos aqui? Um espírito. Não tem mais do que o Espírito. Por isso que está lá em Efésios, só tem o Espírito. Então, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo é o mesmo Espírito Santo, não se trata de outro Espírito Santo, né? É o mesmo Espírito Santo. O que muitas vezes as pessoas têm dificuldade é que Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele estava como homem, ele foi gerado, ele tinha sede, ele tinha fome, ele tinha sono. Por quê? Porque ele era homem, então tinha uma natureza humana, mas nós lemos lá em Colossenses, né, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, além dele ser homem, não era só o homem, não era um homem qualquer. Ali tinha o Espírito de Deus habitando naquele homem. Então, ali, Cristo como homem, havia sim uma dupla natureza, que às vezes a pessoa não entende do que está falando, né, mas ali tinha, às vezes, pessoal, mas para quem que ele orava? A carne para o espírito, né? A carne, todo ser humano, toda a carne precisa orar. Ele tinha ali carne, mais do que isso. Ele nunca cometeu pecado, ele não havia até necessidade, como Deus, de orar. Mas a Bíblia fala que ele deu para nós o exemplo em tudo. Mostrou para nós que precisava fazer, da maneira que precisava fazer. Então, quando nós lemos aqui em Romanos, capítulo 8, olha, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo é o mesmo Espírito que, por acaso, é o Espírito Santo, porque Cristo é santo, Deus é santo e é Espírito, então ele é santo, é o Espírito Santo. Então não temos dificuldade, mas eu quero pegar os irmãos, para os irmãos verem que a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo. E quem que é? É o mesmo Deus, não se trata de Deus diferente, porque senão, nesse caso aqui, nós teríamos então 3 Espíritos. Né? Não é 3 Espíritos, é um só Espírito mesmo. Livro de 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro 1. A gente vai ler do 7 até o 11. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crentes, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Alcançando da nossa fé a salvação da alma. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Indagando que, tempo ou ocasião de tempo, o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir. Bom, que coisa gloriosa quando a gente lê esse texto, né? Por quê? Nós falamos que a prova da fé é a revelação de Jesus Cristo. Aquele que não tem a revelação de Jesus Cristo, ele não consegue entender o que é que a Bíblia fala.
Então, ter a revelação de Jesus Cristo, o que é a revelação? A revelação que Deus se revelou, Ele se revelou. A grande dificuldade que o mundo antigo tinha na época de Cristo é porque ele falava que era Deus. E as pessoas, não reconhecendo Jesus como Deus, queria matá-lo o tempo todo, não entendia do que estava falando. Então, por isso assim, a prova da fé, da salvação nossa, vem através da revelação de Jesus Cristo. Ninguém, irmãos, consegue ser salvo se não obtiver a revelação sobre quem é Cristo. Se não entender quem é Cristo, né, o único Deus suficiente, o Deus que veio a esse mundo, o Deus que se fez carne, o Deus que habitou entre nós, que é o Deus Todo-Poderoso, somente através da revelação, inclusive que é dada por Ele, que a Bíblia fala a tantos quantos Ele revelar. Então, é uma revelação que vem do próprio Deus para a nossa salvação. E assim, o fim da nossa fé é a salvação das almas. Então, a única forma de ser salvo é através da fé em Cristo. Mas o que eu acho interessante desse texto aqui, a gente pegou, porque diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas da graça que foi dada. Quando foi que os profetas profetizaram a respeito dele? No Velho Testamento. Sendo usado por quem? Por Deus, ou alguém pode dizer o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, ou o Espírito... É Deus, né? Porque estava no passado, falar que é o Espírito de Deus. Então, que Deus, chamando o profeta, o Espírito do Senhor vinha sobre eles, e eles profetizavam, principalmente se os irmãos lerem o profeta Isaías, que é tratado como profeta messiânico, nós vamos encontrar muitas e muitas passagens a respeito da primeira e segunda volta de Cristo. Muitas passagens. E aqui, o que ele está tratando, que esses profetas, lá atrás, estavam dizendo qual que era o tempo da ocasião que o Espírito de Cristo que estavam neles. Olha, no Velho Testamento, o Espírito que estava nos profetas era o Espírito de quem? De Cristo, que havia de vir ao mundo. Como é que pode ser uma coisa dessa? Sendo que só tem um Espírito. Como é que faz? Então, alguém vai dizer, não, mas são 3 pessoas. Como são 3 pessoas? Sendo que já na antiguidade, a Bíblia nos fala que, quando nós lemos, fala que é o Espírito de Deus. Nós pode pegar todo o Velho Testamento, vai ler, vai falar que é o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus. Quando nós observamos aqui, os irmãos não vão encontrar esse texto dizendo no Velho Testamento que o Espírito de Cristo estava nele. Fala que o Espírito do Senhor está sobre mim. A gente vai ver lá atrás que o Espírito do Senhor se apoderou dele, né? Então, o Espírito do Senhor se apoderando, esses são os termos utilizados no Velho Testamento. Agora, aqui nós encontramos Pedro dizendo assim, não, lá atrás, os profetas que estavam profetizando, eles queriam saber qual que era o tempo que o Espírito de Cristo, que estavam neles, iria ser manifesto. Quando foi manifesto? Com o nascimento de Jesus. Aquele mesmo Cristo encarnado, o Espírito dele já estava nos profetas. Por que estava no profeta? Porque só tem um Deus, não tem Deus diferente. Ah, Deus é Espírito? Sim. Então, esse Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, que havia de habitar naquele homem, que havia de nascer ainda, que seria gerado no futuro, mas aquele Espírito que ele trata aqui não como o Espírito de Deus, não trata de outra forma, senão com o Espírito de Cristo, né? Então, se a gente entender que são 3 pessoas distintas, a gente vai perceber, da mesma forma que trata em relação ao Pai e o Filho, nós vamos perceber que em relação ao Pai, o Espírito começa tendo um monte de contradição, porque uma hora que estava lá o Espírito de Deus, eu vivi aqui que não, que era o Espírito de Cristo, outra hora o Espírito Santo, se fossem espírito diferente. Mas o que eu estou lendo para os irmãos e mostrando para os irmãos, que assim, olha, Deus é Espírito, e ele já estava lá no passado dizendo como Deus, e é tratado para nós aqui agora, uma hora como Espírito Santo, outra hora como Espírito de Deus, mas também como Espírito de Cristo, que ainda seria manifestado. Por que isso? Ora, meu Deus, porque só tem um Deus, e esse Deus é Espírito, e ele sempre existiu, ele sempre esteve manifesto, ainda que as pessoas não conheciam, né? Então, esse Espírito que estava lá, só é possível porque é o mesmo Espírito, porque é o mesmo Deus, e por isso que nós cremos em um único Deus e não em um Deus subdividido em 3, né? Como as pessoas dizem aí, porque tem que falar para o Filho, tem que falar, não, a gente só fala com Deus. Jesus é o Deus revelado que o mundo não conhecia, que não sabia quem era Ele, e inclusive é chamado Espírito Santo porque Ele é santo e é Espírito de Deus, mas Ele também tem o nome, que a Bíblia fala
que todo nome tem, toda família tem um nome, né? Qual que é o nome? É o nome de Jesus, é o nome que está acima de todos os nomes. E a gente só entende isso, que o nome de Jesus, inclusive o Espírito Santo, o nome do Espírito é Jesus, né? E eles, por não entenderem, quando mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai lá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, mas não mandou repetir Pai, Filho e Espírito Santo, mandou batizar no nome do Pai. Quem que é o Pai? É Jesus. Quem que é o Filho? É Jesus. Quem que é o Espírito Santo? É Jesus. Por que nós batizamos no nome de Jesus? Porque Ele mandou batizar no nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo, porque Ele lá criando todas as coisas, Ele chamava Jesus, já era Jesus. Só não era revelado, só era manifesto o nome dele. Quando Ele vai, e Ele diz que Ele voltaria, é Jesus que voltou. A gente vai ler o texto aqui, acho que está na sequência aqui. Olha, João 14. Sim. E todos esses nomes são atributos, funções ou ofícios de um único Deus. De um único Deus. É a forma que nós acreditamos, irmãos, em manifestações de Deus. Sempre acreditamos em manifestações de Deus. Nunca em pessoas, né? Que Deus manifesta do jeito que Ele quer. Mas no passado, Ele manifestou por que Pai? Porque Ele criou todas as coisas. Então, ninguém sabia como era o Deus. Ora, eu sou o Deus Todo-Poderoso. A gente desconhecia exatamente, não sabia qual era o nome. Os irmãos lembram, olha, Deus mandou Moisés, né, ir lá falar com o faraó. Só, mas eu vou chegar lá e vou falar que o Deus mandou, mas que nome que eu vou dizer? Fala, não, eu sou, me enviou a voz. Mas ele chamava eu sou? Não, é porque ele sempre existiu. Ele sempre foi Deus, só não era revelado o nome dele. A gente vai observando esses nomes, Manoá, né? Quando Deus vai falar com Manoá, fala, olha, me peço, qual que é o seu nome, para que quando se cumprir eu saiba quem é. Ah, por que você está perguntando pelo meu nome, visto que ele é maravilhoso? Mas o nome dele era maravilhoso? Sim, o nome dele é maravilhoso, mas é Jesus. O nome dele ele sempre foi, é o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, né? Então, todos os nomes, como diz, manifestações, atributos que Deus usou. Mas nós observamos, se trata do mesmo Deus e não de outro Deus. No livro de João 14, que eu falei com os irmãos, versículos 16 a 18, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Bom, até aqui nós vemos o seguinte, olha, Jesus disse, eu vou rogar ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. E as pessoas estão vendo, falam outro, porque não era Ele mesmo, então era outro. Então, se é outro, é outra pessoa. As pessoas acreditam dessa forma. Mas é isso que acontece no texto. Porque se nós lemos falar que Ele vai trazer outro Consolador, e Ele diz, quem que é o outro Consolador? O Espírito de verdade. Quem que é o Espírito de verdade? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, esse é o Espírito de verdade. E Ele fala aqui, inclusive, que guiaria em toda a verdade. Esse Espírito que o mundo não pode receber porque não o vê, nem conhece. Mas vós conheces. Olha, eles conheciam o Espírito? Sim ou não? Eles conheciam o Espírito? Sim ou não? Sim, eles conheciam Cristo. Por que Jesus falou que eles conheciam? Quem que eles conheciam? O Espírito. Ele conhecia Cristo. Ele está falando assim, ó, o Espírito de verdade, ou seja, o Espírito Santo, vocês já conhecem, vocês só não sabem, mas vocês conhecem. Como eles podiam conhecer se eles nunca tinham visto? Não, ele disse, não, vocês vê, porque esse Espírito habita convosco. Quem que habitava com eles? Jesus. Só que em Cristo não habitava o Espírito Santo? Então, vocês conhecem o Espírito. As obras que Jesus fazia, ele dizia, ó, eu faço, não é de mim mesmo como homem, mas do poder, né? O Espírito, Deus que estava nele, não era parte humana, era parte divina que estava fazendo. Então eles conheciam, via todas as coisas, esse depois vai estar em vós. E aí, irmãos, eu acho muito interessante porque ele diz o seguinte, olha, primeiro ele falou que daria outro, agora no versículo 18 assim, não deixarei órfão. Por que não deixaria órfão? Voltarei para vós. Ele não falou que ele não voltaria, falou, eu vou porque aí o outro Consolador que vem, que não sou eu, aí ele vai vir,
e aí vocês vão ficar aí com ele. Ele disse, não, eu vou, mas eu volto. Então esse outro Consolador era a forma, não forma física mais, mas o Espírito. Ele está falando do Espírito. Tanto é que eu sempre digo para os irmãos que se tem um casal, o homem morre, tem os filhos, o filho ficou viúvo, não ficou? Ficou órfão, a mulher que ficou viúva, né? Um filho não ficou viúvo, ficou órfão. Mas se a viúva casa, os filhos deixaram de ser órfãos de pai? Não. Mas a viúva não casou? Arrumou um padrasto, não o pai, porque é outra pessoa, então ele não é o pai. Vai dizer, para vocês não, eu não vou deixar vocês órfãos, ou seja, vocês são meus filhos, mas eu vou voltar. Outra forma. Aí vamos para o versículo 26. Versículo 26, ele está dizendo o seguinte, 14, 26 de João. Mas aquele Consolador, qual o Consolador? O outro que ele falou, que dizer que era o Espírito de verdade. Agora sim, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Bom, então dizendo assim, aquele Consolador, o Espírito de verdade, na verdade é o Espírito Santo, e é o Espírito de verdade, porque ele guia em toda a verdade, que o Pai vai enviar no nome dele. Então ele foi enviado no nome de Jesus. O Espírito Santo que foi enviado no nome de Jesus, qual que é o nome dele então? Ele foi enviado no nome de Jesus, ele se chama Jesus, por isso que é o nome dele. Aí nós vamos ver o seguinte, capítulo 15. João 15. João 15 agora. Evangelho de João, no capítulo 15. Eu marquei o versículo 26 também, só não sei que eu tenha marcado errado, mas vamos ver se é isso mesmo. João 15, 26. Lê alguém para mim. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Bom, João estava dizendo assim, mas quando vier aquele Consolador, quem que é o Consolador? O Espírito Santo. Que eu da parte do Pai vos enviar. Aqui já ficou um pouco meio confuso, porque lá ele estava dizendo que o Pai enviará em meu nome. Agora está dizendo assim, eu da parte do Pai vos enviarei. Quem vai enviar, o Pai ou ele que vai enviar? Não, se tem dois, quem que é? É o Pai ou ele que vai enviar? Porque ele está dizendo assim, olha, lá no capítulo 14, versículo 26, diz assim, o Pai enviará no meu nome. Em 15, 26, diz assim, esse Consolador, eu, da parte dele, eu que vou enviar. Aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Bom, aí então nós temos o seguinte, quem vai enviar? Se são três, é o Pai ou o Filho? Para nós não temos nenhum problema, porque nós entendemos que Jesus é o Pai, Ele é o mesmo, habitava nele, então Ele mesmo queria enviar. Ele só estava falando de forma diferente, que agora não era mais como carne, mas como Espírito. Aí, só para dizer para os irmãos, a gente vai avançar mais um pouquinho no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 20. Sim, o senhor volta fazer um adendo aí, né? Colocar alguma coisa. O Pai, que é Espírito e Santo, já tinha traçado, né, o plano, né? Esse plano não ia ser enviado após a morte de Jesus, que não é que depois da morte de Jesus que seria traçado o plano, já estava programado, né? Já estava traçado. Sim. O pastor falando que o plano de salvação, toda a história já foi traçado antes da fundação do mundo. Tanto é que a Bíblia fala aqui, inclusive, que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Assim, como é que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo? No plano da salvação. Jesus morreu só quando ele veio à terra. Então, aquele cordeiro morreu só. Mas o plano de salvação já estava previsto a morte do cordeiro. Então, assim, a manifestação de Deus lá atrás, que nós vemos como
Deus aparecendo, muitas vezes teofanias, né, se personalizando em uma pessoa. A gente vê assim, olha, eu li o caso dos irmãos aqui, os irmãos, aqueles anjos que vão falar com Abraão, né, eles vão falar aqui de 3, tá vendo? O Pai, Filho e Espírito Santo. Depois nós vemos lá, é o seguinte, não, um ficou com eles. Aquele era uma teofania do próprio Deus, Deus encarnando para que ele pudesse ser visto, porque Deus é Espírito, não podia ser visto. Mas na sequência do texto fala assim, e os 2 anjos, não era o pai e o filho, eram anjos mesmo, né? Não era pai, filho, coisa nenhuma, ainda que alguém queira falar, mas não é isso que diz o texto, né? Então, era o plano que Deus havia feito já. No livro de João, capítulo 20, verso 21 e 22, irmãos, quero ler esse texto para a gente fazer uma comparação entre João 14, João 15, João 20, que os irmãos ver o que está falando o texto. Em João 20, verso 21 e 22, alguém quer achar? Lê para mim, por favor. Jesus, Outra vez, para seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. e havendo dito isto, assoprou sobre ele e disse-lhes, recebei-os o Espírito Santo. Amém. Os irmãos, perceba que coisa interessante, porque eu citei para os irmãos, nas semanas passadas, né, que nós estávamos lendo, que se existisse realmente 3 pessoas distintas, estaria sempre um passando a perna no outro, no sentido de um fazendo o que o outro era para fazer. Porque o pai falou assim, eu faço isso, o filho vai lá e faz, né? Corre na frente dele e não deixa ele fazer. Então, se fosse 3, estaria um passando. Aqui, da mesma forma, olha que coisa interessante. Por quê? Primeiro, Jesus falou que quem ia enviar o Espírito Santo era o Pai. Agora, depois, Jesus fala assim, o Pai eu vou mandar, no anterior que nós lemos, eu da parte do meu Pai. Vem dele, mas eu que vou mandar. Quando nós lemos aqui, em João 20, diz assim, disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também envio a vós. Então, Jesus estava ali entre os discípulos, após a ressurreição, enviando eles para que pudesse ir pregar o Evangelho. Agora, depois dele ter dito isto, assim, versículo 22, e havendo dito isto, o que ele fez? Assoprou sobre eles e disse, o quê? Meu Deus do céu, mas quem que ia mandar o Espírito? Não é o Pai? Reparou que Jesus vai, soprou o Espírito, não esperou o Pai mandar? E como Jesus podia dar o Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo vinha do Pai? Porque ele diz assim, eu e o Pai somos um, não é 2, eu e o Pai somos um, é o mesmo Deus. Então o Espírito do Pai, por que o Espírito do Pai? O que é o Pai? O Espírito. E o que é o Filho? A matéria, a carne. Então, aquele homem que nasceu de Maria, aquele menino que cresceu, comum, os irmãos vão ver, o crescimento dele foi igual de todo ser humano. Ele não era um super ser humano, ele era um ser humano igual. Porque se ele fosse um super ser humano, como é que iria provar para o ser humano que é possível viver sem pecar? E a Bíblia fala assim, que ele teve um corpo em semelhança de carne do pecado, mas ele não pecou. Aí nós vemos que ele não era um homem diferente. Tanto é que ele não era um homem diferente, por quê? Que ele comia, que ele bebia, que ele dormia, tinha sono, tinha fome, tinha sede, igual nós, do mesmo jeito, não era diferente. Mas, então, essa parte, carne, que é o Filho, que as pessoas não entendem, não, porque o Filho é eterno, não, Deus é eterno, o Filho, ele veio, foi gerado, e nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, diz assim, ele será chamado Filho. Ele não era chamado de filho. Por quê? A partir do momento que ele nasceu, ele passou a ser filho, né? E filho de quem? Do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que gerou. Mas ele é filho de Deus porque o Espírito Santo é Deus. Deus é Espírito, então ele é Espírito Santo. Então nós não vemos nenhum. Então a gente vê aqui, se fosse 3, nós vamos ver primeiro que Jesus diz assim, que viria o outro, que seria o Espírito Santo, que o Pai ia mandar. Agora, ele falou, não, eu que vou mandar da parte do meu Pai, mas sou eu que vou mandar. E aí Jesus agora sopra sobre eles o Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo vem do Pai, como ele poderia ter soprado o Espírito Santo? O Espírito Santo saiu dele. E a gente só pode dar o que nós temos.
Então Jesus tinha o Espírito Santo, por isso que ele soprou o Espírito Santo sobre eles, sobre os discípulos aqui, evidentemente que ele estava comissionando para que pudesse ir e fazer o Evangelho, pregar o Evangelho, curar os enfermos, tudo que Jesus mandou fazer. Então a gente vê aqui, olha que coisa gloriosa. Para nós, irmão, não tem dificuldade nenhuma em entender, porque outro Consolador, quem que é o outro? Não, o outro é outra pessoa, não, outro é outra forma. Ele era o Consolador, como homem, estava ali. Por que que Jesus foi visitar as irmãs de Lázaro? Não foi lá para consolá-las? Consolá-las por quê? Ela havia morrido, né? Lázaro havia morrido, foi consolar as irmãs. Quando Jesus passa, encontra aquela viúva que está indo para sepultar o seu filho, assim que Jesus chorou, ou seja, Jesus se compadeceu, ele foi lá para consolar também essa mulher, era um consolador, por isso que ele disse, outro consolador. As pessoas, o Espírito Santo é consolador, sim, mas Jesus também, como homem, era consolador, ele consolava as pessoas, então ele era consolador. Mas nós vemos que esses 3 versículos, esses 3 capítulos, né, separamos alguns versículos, nós vamos ver assim que tudo que ele estava falando, assim, o Espírito de verdade, esse Espírito de verdade é o Espírito Santo, ele habita convosco, quem habitava era o próprio Jesus, então não o deixarei órfão, porque eu voltarei, a promessa de Deus, e nós observamos que Jesus nunca mentiu, e se Jesus tivesse dito que ele voltaria e mandasse outro, ele teria mentido, mas ele não mentiu. Quem voltou foi o Espírito Santo. Não foi Jesus? Foi. Mas agora como Espírito, não mais como matéria. Né? Isso que está dizendo o texto. Diz assim, olha, assoprou sobre eles assim, recebeis o Espírito Santo. Então os discípulos ali já receberam o Espírito Santo. Lá em Atos 2, foi para todos os 120 que estavam ali aguardando a promessa, não se ausentou de Jerusalém, ficou aguardando a descida do Espírito Santo. Mas os discípulos receberam antes aqui, já após a ressurreição de Jesus. Amém? Sim, terminou a manifestação ali como corpo, né? E agora é o Espírito. E a gente vai vendo aqui, tem mais alguns versículos que eu separei, dá tempo ainda, dá, né? 1 Coríntios capítulo 3. Primeiro Coríntios capítulo 3, verso 16. Bom, o texto que nós pegamos aqui, irmãos, templo, né? Templo vem ser de habitação, de tabernáculo. Então, quando diz assim que nós somos o templo de Deus, é porque o Espírito de Deus habita em nós. Então, tudo tranquilo. Mas, por que eu peguei esse texto? Ora, essa carta foi escrita para onde? Para a igreja de Corinto. Em que tempo? Quando Jesus estava andando aqui? Não, Jesus já tinha ido. Quem que veio? A promessa era de vir quem? Não era voltar a descida do Espírito Santo, mandou que eles ficassem para receber o Espírito Santo. Agora, Paulo já está dizendo o seguinte, que nós somos o templo de Deus. Por quê? O Espírito de Deus habita em nós. Mas se o Espírito de Deus habita em nós, e já está na nova aliança, já depois que Jesus foi e que viria o Espírito Santo, até ele diz assim que se ele não fosse o Espírito Santo não voltaria, não viria, então ele precisava ir para que o Espírito pudesse vir. Esse texto não deveria estar escrito assim, vós sois o templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em vós. Mas está dizendo que nós somos o templo de Deus porque o Espírito de Deus habita em nós. Ora, para nós que conhecemos e entendemos não tem nenhum problema, mas se fosse 3 aqui nós teríamos um outro problema, porque quem deveria estar habitando era o Espírito Santo. E agora Paulo, ou ele errou, né, porque está dizendo que em vez de ele escrever que o Espírito Santo, ele falou que era o Espírito de Deus, ou Paulo sabia muito bem do que ele estava falando, eu creio, e por isso nós também, que ele sabia muito bem o que estava falando, o Espírito de Deus e o Espírito Santo é o mesmo, não tem outro.
né, como terceira pessoa. De onde que saiu isso, né? Não existe, irmãos, não tem terceira pessoa. É a terceira vez que Jesus manifesta de forma diferente, né? Mas não que é uma terceira pessoa, porque vós sois o templo de Deus, o Espírito de Deus habita em vós. Quem que é o Espírito de Deus? O Espírito Santo. O Espírito de Deus é santo, então não tem nenhum problema para nós entendermos aqui. E aí, se nós não vamos para 2 Coríntios, capítulo 3 também. 2 Coríntios, né, um mais na frente. 2 Coríntios 3, 3. Mestre, que vós sois a carne de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne e coração. Olha aqui também um texto interessante. Alguém pode passar desapercebido. O que nós estamos querendo dizer com isso? Esse texto. Ele está dizendo assim: olha, irmãos, já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Os irmãos, lembra quando a gente escrevia a carta? Né? Quando você recebia uma carta que tinha um remetente, quem é que escreveu aquela carta? O remetente, lógico. Aí ele está dizendo o seguinte: olha, vocês sois a carta de Cristo. O que nós entendemos com isso então? Que quem escreveu essa carta? Cristo. Se nós somos a carta de Cristo, então foi Cristo que escreveu essa carta, porque a carta é de Cristo. Ministrada por nós, né? Paulo ministrando essa carta, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ora, peraí, mas se a carta é de Cristo, não deveria ter sido escrito então por Cristo? São pessoas distintas para quem acredita na Trindade. Se você é carta de Cristo, então teria que ser Cristo que escreveu. Agora, Paulo, irmãos, percebe que parece que faz uma confusão. Quer dizer, vocês são a carta de Cristo, mas quem escreveu? Foi o Espírito de Deus. Ora, como? Então, se eu for escrito, se eu sou uma carta escrita com o Espírito de Deus, eu sou carta de quem? De Deus, ué. Eu tenho que ser carta de Deus, não pode ser carta de Cristo, porque foi Deus que escreveu, o Espírito dele que escreveu. Então, eu teria que ser carta de Cristo. Mas por que está escrito que é carta de Cristo, escrita com o Espírito do Deus vivo? Quem que é Cristo? O Deus vivo. Né? Os irmãos lembram da passagem que Jesus pergunta para os discípulos assim: o que dizem os homens que eu sou? Mateus 17, acho que é, né? 16 ou 17. Quem diz que eu sou? Acho que é 16. Mateus 16. 16, né? Ah, sim, antes de falar 15. Mateus, vamos voltar um pouquinho. No 13. Mateus 16, 13. Diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outro Elias, o outro Jeremias, ou um dos profetas. E disse: e vós, quem dizeis que eu sou? E disse Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que estou falando para os irmãos desse texto aqui? Ora, da mesma maneira que as pessoas estavam ali, Jesus andando, Jesus curando, Jesus no meio deles, o que as pessoas dizem que eu sou? Ah, tu é um profeta. Ah, tu é o Elias que havia de vir. E cada um achava que Cristo era alguém diferente. Os irmãos já repararam que no mundo evangélico que nós vivemos hoje, se você perguntar assim: olha, quem que é Cristo? A segunda pessoa da divindade, para muitos. E para nós, quem que é Cristo? O Deus vivo, o próprio Deus vivo, não é o segundo. Por quê? Olha, por que somos a carta de Cristo? Porque Deus fez dessa forma. Quem que é Cristo? Deus, o Deus vivo. Lá em 1 João, né, 5, 26, é isso? 26, 20, 5, 20. 1 João 5, 20. O que diz lá em 1 João 5, 20?
Nós conhecemos no que estamos, isto é, e sabemos. E nos deu entendimento. E no que é verdadeiro? Olha, este Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E o Espírito Santo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, não é o outro diferente, não é uma divindade, um segundo, terceiro que está ali, né, que é tudo igual, mas é diferente. Não, irmãos, e por isso que nós encontramos essa forma. Olha, nós somos carta de Cristo escrita pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito Santo, que é o mesmo Espírito de Cristo, que às vezes é tratado dessa forma, né? Em Gálatas 4, 6. Gálatas 4, 6. Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Muito bem. Está falando que nós somos filhos de Deus, evidentemente. Então Deus enviou no coração o Espírito do seu Filho. Volta lá, olha, quem é que Jesus falou que seria derramado? O Espírito Santo. O outro Consolador é o Espírito Santo. Agora que nós nos tornamos filhos de Deus, porque nós temos o Espírito do Filho. Não deveria ser o Espírito Santo? Não foi o Espírito Santo que veio depois de Jesus? Jesus precisava ir para o Espírito Santo vir? E agora nós vemos aqui Paulo escrevendo de novo, assim, olha, o Espírito do seu Filho. O Espírito, nós somos filhos de Deus porque nós temos o Espírito do seu Filho. Não deveria ser o Espírito Santo? Mas por que ele escreveu o Espírito do seu Filho? Porque é o Espírito Santo, o Espírito dele. Veja, quem que Jesus soprou? Não foi o Espírito Santo? Qual que é o Espírito que ele tem? O Espírito Santo. Então nós observamos, nós nos tornamos filhos de Deus porque nós recebemos o Espírito dele, o Espírito de Deus. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Como é que nós temos o Espírito de Deus? Tendo o Espírito Santo. Mas não é a terceira pessoa, é o mesmo Deus, é a mesma pessoa, não tem duas, três pessoas, é um único Deus. Quando fala assim, ouve, sai a unidade composta, não tem unidade composta, Deus é Deus e acabou, não tem outro. Mas por que Deus chamou Abraão e criou um povo para si? Se nós observarmos a história, porque todas as nações escolhiam um monte de deuses para si. Nós, começando por Israel, foi a única nação que não escolheu um Deus. Não se percebe? Foi um Deus que escolheu criar uma nação, para que pudesse adorar só a Ele. Está escrito, somente ao Senhor adorarás e somente a Ele servirás. Somente a Ele, Ele não quer outros deuses. Todas as nações da terra, se os irmãos pegarem o pantaleão de deuses da Babilônia, você vai ver que tem muitos deuses. Vamos pegar da Grécia, né? Os irmãos conhecem da mitologia grega, quantos deuses que existem. E todos os outros têm um monte de deus. A nação de Israel diz assim, não, você vai ter um único Deus. Deus separou uma nação, Deus separou um povo para que tivesse um único Deus. Agora as pessoas querem dividir esse Deus em três, não tem divisão, é o mesmo Deus, por isso que ele fala dessa maneira. Eu estou dizendo do Espírito Santo porque o Espírito Santo pouco é citado, né? As pessoas muito pouco falam do Espírito Santo, mas irmãos, lendo aqui, o Espírito de Deus, o Espírito de seus filhos, o Espírito de Cristo, é o mesmo Espírito, né? Ainda, olha que coisa interessante, Filipenses capítulo 1, verso 19, Filipenses 1, 19 e 20. Não peguei aqui. Lá fala que foi o Espírito Santo que resgatou a igreja com o sangue dele, né? Do sangue do Espírito. Eu não peguei, não pegou aqui, a gente já lê aqui, vamos mostrar aqui. Segura ele para nós já ler daqui a pouquinho. Marca aí, não perde não, né? Filipenses 1, 19 e 20. Porque sei que disso me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Todavia, essa explicação
a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Vamos ver também que interessante. Paulo escrevendo para a igreja de Filipos assim: olha, oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Não deveria ser o Espírito Santo? Porque nesse tempo, onde Jesus estava, Jesus foi assunto, foi levado aos céus. E o Espírito Santo que desceu. E ele está dizendo assim, não, o Espírito de Jesus Cristo. E depois lá no meio do texto assim, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo. O Espírito de Cristo, Cristo ainda vai ser engrandecido. Como assim? Não seria o Espírito Santo que deveria ser engrandecido? Porque o Espírito Santo que estava agindo já era o Espírito Santo, não é Cristo. Mas por que ele está falando? Olha, porque o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, não é outro senão o Espírito de Cristo. E nós podemos dizer isso com toda tranquilidade, porque o próprio Paulo escreveu assim, olha, só tem um Espírito. Não adianta a gente querer dividir o Espírito. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo e o Espírito Santo é o mesmo Espírito, continua sendo o Espírito. Por isso assim, olha, tanto agora como agora ou no futuro, Cristo vai ser sempre engrandecido no meu corpo, através do próprio Espírito de Jesus Cristo. Vamos correr ali que está acabando, né? Atos 8, 29. Tem um outro Consolador, é o Consolador que viria, é o Espírito de Cristo, né? Nós eu não vou ler todo o texto para a gente ganhar tempo aqui, mas assim, olha, Atos 8, 29, assim, o Espírito disse a Filipe, qual que é o Espírito que disse para Filipe? O Espírito Santo, porque não é o Espírito Santo que estava agindo já na vida dos apóstolos? É o Espírito Santo. Então, nós podemos dizer assim, o Espírito Santo chegou para Filipe e disse assim, junta esse carro. Ele desceu, foi lá, começou a conversar com o eunuco, anunciou Jesus, e aí os irmãos conhecem o texto, os irmãos leem em casa o restante, e o eunuco então resolveu ser batizado. E é no versículo 39. O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Espírito do Senhor. Olha, não deveria ser o Espírito Santo se são 3 pessoas. Volto a dizer, mas a gente está lendo aqui, não tem nenhuma dificuldade para nós entendermos isso. Mas só para mostrar para os irmãos, olha, por que nós cremos que só tem um Deus? Porque todas as vezes que fala, mesmo referindo a Deus como Pai, como Filho, como Cristo, como Espírito, nós vamos entender que está falando do mesmo Deus, não é Deus diferente. Então, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco. Olha, se lá atrás nós estamos entendendo o que é o Espírito Santo, deveria então ter sido o Espírito Santo, porque aqui é o período em que o Espírito Santo já estava atuando na igreja, porque Cristo já tinha ido. Esse é o outro Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor. É o mesmo Espírito, não tem outro Espírito. Eu marquei aqui, né, na terça-feira, o irmão Adivaldo leu lá em Atos 9, falando também a respeito de Saulo, da conversão de Saulo, e eu separei aqui algumas coisas que eu achei interessante, né? Por quê? No período de Atos, também já era o outro Consolador que estava atuando. Jesus já foi levado ao céu. Atos 2 tem o derramamento do Espírito Santo. Então, Jesus não estava mais aqui, era o Espírito Santo, correto? Não estava como carne, tá? Lógico que a gente disse que ele estava, né? Atos 3, versículo... vamos ler o 4 e o 5. É uma pessoa, né? O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força ativa, né? Que ele estava ali comandando a Filipe, né? A realizar, né? A pregação e o batismo, né? Do eunuco, né? Porque o pastor está falando de uma força ativa, porque tem pessoas que dizem assim, o Espírito Santo é uma força ativa, não é Deus, é só uma força ativa. E aí vamos dizer assim, é uma pessoa, né? Se nós entendermos que pessoa precisa ter carne, não. Mas se nós entendermos que pessoa tem personalidade, sim, né?
Então, assim, não é forçativa, é o próprio Deus, o Espírito de Deus ali agindo, porque tem muitas pessoas, não, o Espírito Santo é só uma forçativa. Não, não é forçativa, é o próprio Deus mesmo. Atos 9, 4 diz assim, e caindo, falando de Saulo, né, quando estava indo para Damasco, para prender os crentes e tal, versículo 4, e caindo em terra ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Os irmãos conhecem o texto, ele estava indo com cartas para prender os cristãos, e aí lhe cerca, a Bíblia diz que assim, um clarão e uma voz, é o que o texto narra, não tem pessoas, mas tem um clarão e uma voz. Aí, ele diz assim, por que tu me persegues? No versículo 5 diz assim, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues, dura para te recalcitrar os aguilhões. Bom, como assim? Eu sou Jesus. Jesus já não tinha sido levado aos céus? A igreja estava sendo impulsionada por quem? Pelo Espírito Santo, estava cheio do Espírito Santo. Então a igreja estava cheia do Espírito Santo. Se fosse 3, nós teríamos um problema aqui, porque quem deveria estar dizendo assim, quem é Senhor? Diz assim, eu sou o Espírito Santo. Mas não, quem é Senhor? Eu sou Jesus. Mas espera aí, como assim Jesus? Jesus já foi. Mas lembra que nós falamos para os irmãos assim, olha, estou convosco, depois estarei em vós. Ele foi e voltou o Espírito Santo. O Espírito Santo que será enviado em meu nome. Como é o nome do Espírito Santo? Jesus. Olha, o Espírito aqui, os irmãos falaram, não está escrito Espírito. Não. Olha o versículo Atos 6, 10, eu marquei aqui só para os irmãos verem, depois a gente volta para cá, que ele estava falando, Atos 6, 10, o que é Atos 6, 10? Eu marquei aqui alguma coisa, vamos ver o que está em Atos 6, 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falavam. Quem estava, que Espírito que era esse? De Estevão, né, que está falando aqui, do Espírito. Quando a gente observa aqui, irmãos, ele está falando assim, olha, da mesma coisa, a igreja estava falando, essa época, esse Espírito era o Espírito Santo. Espírito Santo. O texto que está lá, dizendo que era o Senhor, que ele viu, no versículo, vai acontecendo todo o decorrer do texto de Paulo, né, que ele vai falando, lá no versículo 17, voltamos lá para Atos 9, né, Atos, é só mostrar para os irmãos que esse Espírito, a igreja estava cheia do Espírito Santo, Estevão estava cheio do Espírito Santo, né, sim. Explicar 11 e 13, quando fala que Cristo, ele é a cabeça de todo homem, e o homem da mulher, e Deus de Cristo. Tá. Como é que a gente pode explicar? A gente vamos concluir aqui, a gente volta, vai para o texto aí e finaliza, tá? Só para a gente terminar. Em Atos 9, 17. E entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse, irmão Saulo, Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas e que enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Amém. Só para a gente concluir aqui, olha, ele foi lá e disse, o Senhor Jesus. Vamos ler o texto, lá vai ver assim, que as pessoas que estavam com Saulo não viu o clarão, só ouviu a voz, não viu de onde que vinha, mas ouviu uma voz, ou seja, não tinha pessoa ali, física, não era uma teofania, não tinha, era uma voz que cercou ali. Então, assim, quem que era? O Espírito que estava ali, é o Espírito Santo, né? Sim. Teofania, né? Isso acontece no Velho Testamento. Teo, né? Deus, fania, era aparições de Deus, formas que Deus assumia, físicas, para se aparecer, porque era Espírito, não dava para ver as pessoas. Isso acontecia só no Velho Testamento, tá? As maneiras que apareceu, às vezes que nós temos ali, que Deus passa, que apareceu ali para Manoá, como nós falamos, como apareceu ali para Abraão conversando, né? Ele conversou, que era Deus que estava ali, né? Sim, e Abraão ainda ele comeu ainda, veja, que não era só um espírito, né? Tinha carne. Mas aqui nós vemos, irmãos, que assim, olha, eles não viram Jesus, e agora ele vai assim, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu, agora eu vou orar para que você seja cheio do Espírito Santo. Mas, ora, ele não deveria ser cheio de Jesus?
porque é Jesus que apareceu para ele. Ou, então, o Espírito Santo que deveria ter aparecido para ele ser cheio do Espírito Santo, os irmãos concordam? Mas por que ele disse assim, ó, eu sou Jesus? Qual que é o nome do Espírito Santo? Jesus. Jesus falou assim, olha, o Espírito Santo que enviarei no meu nome. Porque Jesus não mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não batizamos porque o Espírito Santo, qual que é o nome do Pai? Jesus. O nome do Filho? Jesus. O nome do Espírito? Jesus. Então, o Espírito que apareceu para Saulo era Jesus, mas era o Espírito Santo. Não é o outro, tá? Só para a gente concluir, que devido às horas aqui, o irmão Lancar falou aqui de Atos 20, né? Vamos ler Atos 20 aqui para nós concluirmos. Atos 20 e 28. Diz assim, olhai por vós todos e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Ora, a igreja foi comprada por Deus com o seu próprio sangue, que foi constituída pelo Espírito Santo. O Espírito tem sangue? Como é que ele poderia ter sido comprado com sangue? Sangue de quem? De Cristo. O que nos mostra? Que Deus, Cristo, o Espírito Santo, trata-se não que tem a mesma essência, não é isso, mas é exatamente o mesmo Deus, não é coisa diferente. Sim. O Espírito Santo resgatou com o seu sangue. O Espírito Santo não tem sangue. Como é que ele poderia ter resgatado? Seria impossível fazer isso pelo Espírito. Só o texto que o irmão falou lá em 1 Coríntios 11, né? 11:3. Mas como é que a gente explica esse texto? Romanos 11:3. Diz assim, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, o varão a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Bom, a gente explicar aqui que o homem é a cabeça da mulher, acho que não tem muita dificuldade, correto? Mas aí a gente observa, Cristo sendo a cabeça do homem, também não tem muita diferença, muita dificuldade a gente entender que Cristo nos chamou, constituiu, então fomos chamados por Ele, Ele é o cabeça, observamos Ele. Ora, talvez a parte mais difícil é assim, Deus, a cabeça de Cristo, essa parte, né, que o irmão falou. Como é que a gente explica isso, Deus sendo o cabeça de Cristo? Fala do véu, pedir para as irmãs explicarem, né, fica melhor, né? Quem quer falar aí? Levanta a mão, né? Nenhuma aqui. Pode falar, Léo. Está falando da cabeça de Cristo, né? Eu acho que está falando de Cristo como o Messias, a carne, né? Então, Deus é a cabeça da carne, que estava na carne, né? Sim. É Cristo, a palavra Cristo, ela significa o quê? Messias, enviado, ungido. Então, sim, Cristo é a cabeça daquele que foi ungido. Quem que foi ungido? Cristo. Aquele homem, né, ele tinha sobre si o Espírito de Deus. Por isso que ele é o cabeça daquela parte humana do Cristo. Veja que não é que fala assim que Deus é a cabeça de Jesus. Não é isso que ele diz. Diz assim que Deus é a cabeça de Cristo, ou seja, do homem, Jesus Cristo, homem, da parte humana. Então, quando nós vemos aqui, existe essa sequência, né, que é dada porque Deus estava ali comandando superior àquela parte humana e nós, homens, que seguimos os exemplos de Cristo, né? Ele está instruindo a igreja porque veio que a igreja estava fazendo a adoração de uma forma que não era correta. E aí ele começa a colocar essa organização. Tanto que na questão do véu que fala, aí por isso que eu não entendi dessa forma, porque ele estava falando num contexto do culto ali. Sim. Então, depois também ele põe essa ordem. Por que vocês têm que guardar essas coisas? O homem não pode cobrir. Por quê? O homem, ele é a glória de Deus. Quando ele se cobre, ele tampa a glória de Deus.
Mas essa hierarquia que ele trata, em questão inclusive de obediências, né, que as pessoas não querem obedecer, não querem guardar, mas o que ele trata disso, essa sequência, é exatamente isso. Olha, existe uma sequência. Cristo é o cabeça de todo varão. Então, Cristo sendo cabeça, ele não pode cobrir. O varão é o cabeça da mulher. Então, o varão também não pode cobrir sua cabeça. Agora, a mulher, ela não é cabeça de ninguém. Então, não tem uma sequência ali. Agora, Deus é o cabeça de Cristo, no sentido da autoridade mesmo que é dada. Por que Cristo, homem, tinha autoridade? Porque ele foi recebido por Deus, homem, aprovado por Deus, como é que diz o texto, que agora não me lembro, está escrito, né? Que varão aprovado por Deus, era um homem aprovado por Deus, e deixou para nós os ensinamentos, nós seguimos nessa sequência, o que está ali. Mas é uma ordem do culto, mas isso não muda em nada aqui. O que ele trata de Cristo é que a palavra Cristo, se fosse, olha, que Deus é o cabeça de Jesus, aí ficava meio estranho. Mas Jesus não é o Cristo? Sim, Jesus é o Cristo, o enviado, né, a parte humana. Eu sei que é meio confuso, mas a ideia é por aí. Tá bom? Ficou claro para as irmãs? Mas tá bom. A gente vai parar por aqui hoje, já é 9h35. Dentro disso que a gente falou, ficou ainda alguma dúvida? Eu quis abordar com os irmãos a questão do Espírito Santo, que muitas vezes é largado em terceiro plano, né? E assim, às vezes pergunta, a gente até sabe falar de Jesus, do Pai, do Filho, e às vezes enroscamos um pouquinho no Espírito Santo. Mas os irmãos podem observar que todos os textos que a gente às vezes chama uma atenção por uma coisa que às vezes não estava nem latente aos olhos, mas se a gente chamar a atenção, a gente vai opa, peraí, mas se fosse outro, ficaria meio confuso, né? Porque Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito Santo, como é que pode ser o Espírito de Cristo? Cristo não estava mais aqui. Como é que Cristo pode ter aparecido para Jesus, apareceu para Saulo, sendo que Jesus já tinha sido levado aos céus? Quem estava atuando era o Espírito Santo, né? Então a gente vê que essas coisas todas elas se tratam de único ser definido como o nosso Deus Todo-Poderoso. Que diz que nós somos o templo de Deus e que somos santos, né? Então nós podemos afirmar que somos santos. Porque às vezes nós vemos pessoas dizer que todos têm falha e ninguém é santo, que se fosse santo já teria partido desta vida. Não é verdade, né? Porque a Bíblia não diz que nós precisamos sermos perfeitos para nos considerarmos como santos, né? É assim, ele falou, nós somos dentro do Espírito Santo, que nós somos santos, né? Somos santos ou não somos santos? A Bíblia fala no processo de santificação. Santificação são ações que nós fazemos para santificar. A diferença entre nós e Cristo é que Cristo foi santo, perfeito, não havia pecado de maneira nenhuma. E a única forma de Cristo habitar em nós é se nós formos santos. Não tem outro jeito de Cristo habitar em nós sem esse processo de santificação. A questão nossa é que muitas vezes nós falhamos. A Bíblia fala assim, aquele que não tem falha, ele é perfeito, né? Tiago escreve a esse respeito, né? Então ele não tem falha porque ele é perfeito. Se somos santos, precisamos ser santos. Se não formos santos, Cristo não habita em nós. O processo de santificação, diferente de Cristo, que ele era santo o tempo todo e não tinha essa questão dele passar por um processo de santificação. Cristo foi santo, perfeito. E por que ele foi santo e perfeito? Porque nele habitava Deus. O Espírito estava ali, habitando. Ele é santo, não tinha pecado. Quando nós afastamos de Deus, quando nós fazemos alguma coisa, nós entristecemos o Espírito Santo e pecamos, né? Estamos em falha. O que nós precisamos fazer? Santificar de novo. O problema nosso é que o nosso processo de santificação ele não acaba nessa vida. Enquanto estivermos nessa vida, precisamos santificar. Santifica hoje, que amanhã você vai ver o que Deus vai fazer. Foi o que Deus falou lá para Josué. Eles santificaram. O que aconteceu no dia seguinte? Atravessaram o Jordão. E depois, pecaram de novo. E aí o que tem que fazer? Santifica de novo. Então assim, a questão de nós, como servos de Deus, precisamos ser santos. O problema é que, pela questão humana, falhamos e aí precisamos repetir o processo de santificação. Então, assim, quem que é perfeito? Perfeito é Deus. Santo é só Deus. E o ser humano, o servo de Deus? O servo de Deus, para que Deus habite nele, precisa ser santo, senão Deus não habita.
É complexo, né? Mas é um processo contínuo, o nosso processo não termina. Por isso que nós encontramos lá em Hebreus 14, né? 14 e 12, né? Falando a respeito de sem paz e sem santificação. Santificação é algo diário que precisamos fazer, a cada dia. Purificação, a cada dia. Era a mesma coisa que fala lá do dia, o sacerdote ia lá, levava o animal, o sacerdote fazia o sacrifício, ele era purificado, voltava, o ano seguinte ele precisava levar o animal de novo, porque havia pecado novamente. Então esse é o problema nosso. Fala assim, somos santos? Precisamos ser. Quando pecamos, falhamos, precisamos repetir o processo de santificação, diariamente, né? Que Paulo ele até chamava a atenção de algumas igrejas, né, Coríntios e outras igrejas, porque tinha recebido o Espírito Santo, aí eles saíram de lá e depois estavam ouvindo coisas ruins, eles que estavam fazendo coisa errada, estavam pecando. E eles destruíam de novo. Fazia de novo. E por isso que muitas vezes nós encontramos assim, se é que o Espírito de Deus habita em vós, né? Às vezes ele vai falando, depois ele pensa, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito de Deus habita em vós, precisa ser perfeito. Sede perfeito, assim como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Qual que é o processo de perfeição? Qual que é o nível que a igreja precisa procurar? Ele fala assim, mas ninguém é perfeito, né? Mas está errado. Nós não podemos olhar dessa forma. Nós precisamos ser perfeito como é perfeito Ele. Da mesma maneira, procurar a perfeição. E quando atingir o nível de perfeição, partimos dessa vida. Às vezes os irmãos não querem ser perfeito para não morrer, né? Falam, não, vou continuar com a minha falha, porque a hora que eu ficar perfeito, o Senhor me leva, né? Então você fala, eu não posso ser perfeito, tenho as minhas falhinhas aqui, que eu vou me corrigindo a cada dia, né? Não, cansarmos ter a santificação, e quando estivermos perfeitos, aí Ele nos leva, né? Eu falo, eu não vou ser perfeito, né? A gente vai, então a pessoa não está querendo, né? Mas que Deus abençoe cada um dos irmãos, lembrando os irmãos que no próximo sábado temos o culto no Jardim Marquês, às 19h30, todos convidados para que possam estar ali, adorando o Senhor Jesus, né? Domingo pela manhã teremos a reunião com a mocidade, né? Das crianças vai ser no sábado, e não terá no domingo, parece-me, e no domingo à noite estamos aqui adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu. Eu convido o pastor Daniel para fazer a oração final, da bênção final, e Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.